Você já comprou gato por lebre? Quantas vezes a gente gasta dinheiro e depois se arrepende porque comprou uma coisa que está estragada ou dá dor de cabeça? Por isso a gente vai conversar sobre direitos do consumidor. Você troca muito o que compra? Não costumo trocar, não. A maioria das vezes, sim. Sim. Já comprou gato por lebre? Já, pela internet. Não. Já. Você conhece os direitos do consumidor? Não muito. Não todos, né? Alguns sim, alguns não. E eu queria agradecer a você de todo o Brasil que tem participado do nosso programa. Aliás, o pessoal de Manaus, o Luiz Carlos, também o pessoal de Minas Gerais, Brasília. Beijos e abraços para vocês, obrigado pela participação. E hoje, como eu já falei, a gente vai conversar sobre direitos do consumidor e a gente recebe a advogada Ana Paula Sattelmayer. Seja bem-vinda. E eu vou começar já perguntando sobre o PROCON. O PROCON, ele resolve tudo, é obrigação dele resolver tudo. Qual que é a função do PROCON para mim, consumidor? Na verdade, o PROCON, ele dá uma assistência ao judiciário, né? É uma tentativa amigável, conciliatória de resolver o problema. Ele não tem o poder jurídico de obrigar a empresa a qualquer coisa, mas ele faz essa tentativa de conciliação antes e muitas vezes dá certo. E mais importante ainda do PROCON, eu acredito que seja justamente esse cadastro dessas reclamações. Então, na questão preventiva, antes de contratar a empresa, a pessoa pode fazer uma pesquisa a respeito das empresas mais reclamadas, inclusive pela internet, nos sites dos PROCONs, porque o PROCON ele é estadual. E em muitos municípios também tem PROCON, mas nem todos, mas todas as capitais brasileiras têm PROCON. Então, no próprio site, geralmente tem o ranking das empresas mais reclamadas. Então, a título de prevenção, eu acho bastante importante que a gente, antes de contratar, verifique nesse ranking se a empresa tem bastante reclamação. Você falou de sites, né? Que o PROCON tem sites. Eu posso fazer minha reclamação por um site? No geral, os PROCONs, as reclamações têm que ser feitas pessoalmente. Em São Paulo, no PROCON de São Paulo, é possível, desde o final de 2010, fazer a reclamação de compras pela internet. As compras que foram efetuadas pela internet, é possível fazer reclamação pelo site do PROCON de São Paulo. Agora, geralmente, no geral, os outros PROCONs é pessoalmente mesmo. Já que você falou de internet, então se eu compro uma mercadoria pela internet e eu vejo que é um site fantasma, como que eu posso me prevenir disso? E também, o que eu devo fazer em relação ao PROCON? É pela internet que eu faço essa reclamação? Então, é bastante comum esses sites fantasmas, infelizmente. É mesmo, é comum isso acontecer. É comum e tem que ficar atento mais uma vez com a prevenção. Porque os sites fantasmas, geralmente, eles têm CNPJs e endereços falsos. Então, uma dica super importante, eu sugiro que, ao fazer a compra, você obtenha as provas. Então, fez o pedido, imprimiu o anúncio da empresa, porque no anúncio vai constar prazo de entrega, vai constar vários itens que vão ser importantes numa futura reclamação. E eu sugiro entrar no site do Ministério da Fazenda ou da Receita Federal e digitar o CNPJ da empresa. Tem um link lá que é para a situação cadastral. Então você vai verificar se essa empresa está ativa, se o endereço, se existe, né? Se esse CNPJ existe, se o endereço informado no site é o mesmo. Então, futuramente, no PROCON ou no Judiciário, isso vai ser essencial. Sem isso, vai ser muito difícil conseguir solucionar o problema. Nesse caso de site fantasma, tem responsabilidade criminal. Então, existem em alguns estados as delegacias do consumidor. Então, porque você vai fazer um boletim de ocorrência, já é um pouco mais grave, né? Então, não tem só a responsabilidade civil, tem a responsabilidade criminal também. Ana, tem pergunta lá da nossa redação com a Tamires, isso daí. 2, 3 e... Oi, Lucas, tudo bom? Olha só, temos uma pergunta, é do Diego, do Paraná. Ele falou que comprou um produto na internet, já passou o tempo previsto, não chegou ainda, a empresa não dá nenhuma satisfação e ele quer saber quais são os direitos dele. Diogo, a compra feita pela internet, mais uma vez é importante, foi impresso o anúncio que estipulava o prazo de entrega desse produto, porque a lei ela não fixa um prazo para entrega, mas tem que ser entregue na data estipulada. Então, não recebendo o produto, você se dirige ao PROCON da sua cidade, se não conseguir solucionar, vai ter que ir para o judiciário. E é importante ressaltar que em São Paulo existe uma lei desde 2009 que obriga as empresas a fixar data e período de entrega. Então, antigamente fixava uma semana para entrega ou um dia. Precisa fixar a data de entrega e o horário
o período, perdão, se vai ser manhã, tarde ou noite. Ana, só existe o PROCON para auxiliar o consumidor? Não, existem vários órgãos aí, né? O PROCON, que é estadual, existe o IDEC, que é do governo, né? O Instituto de Defesa do Consumidor. Então, existem alguns órgãos tentando proteger previamente o consumidor. Você pode tirar dúvidas, esclarecer alguns problemas antes de entrar ao judiciário. Tem mais pergunta lá da redação. Diz aí, Tamires. Lucas, a próxima pergunta é da Simone, de Cachoeira Paulista. Ela falou que comprou um sapato há 3 meses, a sola soltou e ela quer saber se ela tem direito de troca. Existem alguns prazos que têm que ser respeitados, sim. Se o produto é de bem durável, a lei diz, ou seja, no seu caso um sapato, o prazo é de 90 dias para reclamação. Então, dentro de 90 dias, verificando um defeito no produto, você pode reclamar. Após esse prazo, só se for um defeito oculto, a lei diz. Ou seja, um defeito que somente com o uso você constatou. Não no caso do desgaste. No caso, por exemplo, de você comprar um carro e só com o uso, quando chove, acontece algum tipo de dano, você verifica algum tipo de dano. Então você comprou o carro na concessionária, ele saiu andando, funcionando perfeitamente. A primeira chuva aconteceu uma infiltração. Então, do momento da ciência desse dano é que conta esse prazo de 90 dias. E é importante ressaltar que no caso de produtos não duráveis, alimentos, um sabonete, uma pasta de dente de consumo, aí o prazo cai para 30 dias. Então, se eu compro no supermercado um alimento estragado, o supermercado é obrigado a trocar esse produto, esse alimento, ou não? Eu tenho que arcar com as consequências? Ele é obrigado, sim. Sempre que o consumidor adquire um produto que está impróprio para o consumo, ou seja, se ele está estragado, se ele está com a validade, passou da validade, ou até a característica está diferente, o sabor, o cheiro, a cor, a textura, ainda se ele tem alguma contaminação, ou um inseto, até uma sujeirinha preta que você não sabe do que é, uma sujeirinha estranha, a empresa ela tem que trocar o produto, sim. E aí você escolhe se você quer o dinheiro ou se você quer um outro produto. Ah, eu posso escolher? Pode escolher. Ah, legal. Tem mais uma pergunta, vamos lá? A próxima pergunta é do Ricardo, _Rico, de Campinas. Ele está dizendo que o banco está cobrando taxas e tarifas que ele não contratou. Como que ele resolve isso? É muito comum, sim, isso acontecer. Nesse caso, sempre que um banco, uma instituição ou uma empresa cobra um valor indevidamente, você tem direito a receber esse valor em dobro. Então, o ideal é procurar o PROCON para tentar uma solução amigável e se infelizmente não for possível, vai ter que entrar no judiciário. Mas aí é uma questão não só do Código de Defesa do Consumidor, como também do Código Civil. Quando que eu tenho direito de ter o dinheiro de volta e quando eu tenho direito de trocar a mercadoria? Existem situações que diferenciam ou não? Bom, na verdade, quando o produto vem com algum defeito, você vai remeter isso à empresa. E ela tem 30 dias para solucionar o problema. Se dentro desses 30 dias ela não solucionar, ou ela não te der um retorno, ou o produto vier com defeito novamente, aí você pode optar. A sua escolha, se você vai querer o dinheiro de volta, se você vai querer um novo produto, se você vai querer um outro produto do mesmo valor. E é super importante falar que se o produto, se ele tem um dano que é essencial ao produto, que não adianta consertar, então aí você não precisa esperar os 30 dias, você pode optar pela troca do produto, pelo valor de volta, sempre lembrando que ressalvado danos. Então, se você teve algum tipo de perdas e danos decorrente desse problema no produto, você também pode pedir extra o valor, né? Obrigado, Ana Paula, e obrigado você também pela sua participação. E se você ainda não participou, mandando sua dúvida, contato@quebratabu.com.br, trazendo liberdade sem fronteiras para você. Com a aprovação do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, em seu artigo 2, definiu-se o termo consumidor como toda pessoa física e jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de proteção e defesa do consumidor. São direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo artigo 6º da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.